Sejam todas muito bem-vindas ao W Podcast. Esse podcast que você assiste ao vivo, porque algumas histórias merecem, além de ser ouvidas, serem vividas. Esse é o nosso propósito. Nosso podcast tem como tema principal negócios femininos. Aqui nós vamos escutar muitas histórias de mulheres que construíram marcas pessoais muito fortes, muito relevantes, e usaram o posicionamento e o relacionamento como ferramenta de crescimento. Além disso, falaremos também, obviamente, sobre a mulher por trás de todo esse negócio, porque a gente acredita que por trás de todo CNPJ de resultado existe um CPF preparado. Eu sou Mila Moura, host desse podcast e também fundadora do Grupo W, uma comunidade que não apenas conecta mulheres para que elas façam negócios, mas, sobretudo, ensina essas mulheres a construírem marcas pessoais que sustentem os seus resultados reais. Hoje, a minha primeira entrevistada do primeiro episódio da nossa primeira temporada é uma mulher que transformou sensibilidade em negócio e propósito em marca. Marcela Montenegro é casada com Felipe Menezes, fazendo 20 anos de casada esse ano, e mãe da Manu, de 11 anos. Ela também é a marca pessoal por trás da Bonjour Flores e da Potelier Cerâmica e Café. Dois negócios que carregam identidade, experiência e significado em cada detalhe. Artista plástica, ela transformou a sua arte com flores em um negócio cheio de propósito, conectando natureza, pausas e momentos que realmente marcam. Hoje a gente vai entender como tudo isso se conectou, Cela, e transformou, como é que você conseguiu transformar tudo isso em um negócio. Seja muito bem-vinda. Muito Prazer obrigada. estar aqui. Estou muito vou feliz. Chamar de Cela, porque, enfim, a gente se conhece há tanto tempo e durante a conversa a gente vai desenvolver um pouquinho isso, explicar para o pessoal de onde a gente se conhece. Mas, para a gente começar, eu queria muito que você explicasse de onde vem essa Marcela antes da Bonjour existir. Qual foi a tua trajetória? O que é que você fez? Por quais caminhos você trilhou antes da Bonjour? Eu acredito muito que Deus sempre tem um plano na nossa vida. E o meu já estava sendo traçado desde quando eu tinha 7 anos de idade. Minha mãe é professora e eu sempre tinha que fazer caligrafia após os exercícios. E isso eram todos os dias. Uhum. E eu não imaginava que ali já estava sendo construído, né, a minha arte, que hoje em dia eu uso na Bonjour. E ao longo desses anos eu sempre amei escrever diários, diários anuais. Então eu acho que isso me deixou muito sensível aos detalhes. E eu sempre fui atenta, sempre gostei muito de contar histórias. Sempre quis contar histórias tanto pelas vivências que eu tinha, tanto quanto lugares que eu visitava e me inspiravam. Então, essa bagagem de sensibilidade, de arte, sempre amava a aula de arte, sempre amei pintar. E isso te acompanhou na vida adulta? A vida toda. E tanto que eu fiz diários até adolescente, assim. E sempre amei escrever. E depois disso, fui trabalhar na área fui professora de inglês. Aí eu acho que isso também já ajudou a desenvoltura. Foi meu primeiro emprego. E depois eu tentei muito em áreas comerciais, mas nunca conseguia. E foi quando eu trabalhei na área de marketing de empresas, que eu acho que a habilidade, né? A parte criativa ajudou muito a seguir esse caminho. E depois, na própria área de marketing, ela já tem uma demanda de eventos. Então, eu já tinha uma segurança, né? Eu já estava sendo moldada ali por uma segurança. Na tua área de marketing, você acabava fazendo eventos também. Isso. E também isso já dava uma segurança para acompanhar e produzir eventos. Uhum. Então, isso foi um ponto de partida para eu dizer sim quando o primeiro casamento apareceu. Sim, fale dessa sua fase. A gente se conheceu exatamente nessa fase, quando você estava fazendo decoração. Primeiro ano, de casamento, no primeiro ano. Foi uma época, 2011, 2010. Foi. Meu primeiro casamento foi em abril de 2011. Exato. E aí o teu evento foi 2011. 2011. E aí você se descobriu decoradora muito por essa veia artística, você gostava de flores. Isso. Quando eu casei,
eu estava morando em São Paulo, então eu amava desenhar e eu desenhei os meus próprios arranjos. E eu lembro que foi até difícil assim expor para a decoradora que eu queria exatamente os meus desenhos. E foi lindo, porque depois eu tinha os desenhos dos meus arranjos do meu casamento, como eu disse, eu sempre amava essas historinhas e guardar esses significados. Então nunca era só um arranjo de centro de mesa, era um arranjo com detalhes, com cipó, com folhas caindo assim, despojadas em cima da mesa, então eu sempre gostei disso. E quando eu me vivenciei, eu disse, eu gostei desse Então foi a universo. partir do seu próprio E a casamento partir que do meu você próprio entrou nesse... casamento, eu plantei a sementinha à vontade. Aham. Depois, uma grande amiga ia casar e ela elogiou meu casamento. Ela disse, ela, como foi esses arranjos? Eu achei tão legal, porque não era todo arranjo igual nos centros de mesa. Eu fiz 3 modelos de centro de mesa, porque antigamente eu casei em Era 2006. tudo igualzinho e eram Era- umas bolinhas assim, era tudo não é? igual. Era bem tradicional. E aí eu lembro que eu queria todos diferentes. E aí ela achou o máximo isso, esse movimento que dava. E foi quando ela elogiou e eu disse, eu não sabia que ali eu estava lançando um sonho, Sim. né? Eu disse, então quando eu casar, se tu for casar, eu decoro teu casamento. E pronto, e aí quando ela anunciou, depois de 4 anos que ia casar, eu disse, e aí, já tem decoradora? Aí foi quando ela, tu topa? E depois de uma viagem que eu fiz, eu lembro que na viagem, eu disse, quando eu voltar de viagem eu respondo. E foi nessa viagem meditando, conversando com Deus. E eu pedi orientação, porque eu tinha acabado de ser promovida na empresa. E parece que vem aqueles testes, assim, né, na vida. Ai, gente, é muito legal falar sobre isso. Transição, E né? eu Você tá acredito ali... muito nisso, porque assim, tudo que eu faço, assim, tudo que eu sempre me propus a fazer, eu sempre escolhi fazer muito com amor. Então, eu sempre soube entrar nas empresas, sempre soube sair antes mesmo de que perdesse o amor, Uhum. porque eu acho que isso é essencial para a sua trajetória, para o que você entrega, e você sempre fazer com excelência, porque eu acho que o amor é o melhor termômetro para que possa lhe guiar e lhe destacar. E foi sempre em amor que eu sempre executei tudo, e eu acho que facilita a nossa vida, cansa menos quando a gente ama. Concordo. E aí, nessa época da transição, você estava sendo promovida Isso. naquele teste de fico no corporativo ou sigo como empreendedora. Foi nessa fase Foi. Aí eu disse, não, eu vou fazer enquanto eu estou trabalhando. Se eu amar, eu saio. Você sai. Se não, e foi assim. Aí, isso é muito bacana também, porque isso ensina muito sobre a preparação para a transição. Eu não apenas não disse, isso é um sinal, vou sair e largar tudo, não. Porque eu passei por uma transição também, todo mundo comenta muito, né? Nossa, como é difícil, transição de carreira e tal. Não é da noite pro dia, né? Normalmente tem gente que sim, vai acontecer assim do nada. Mas o seu caso é mais um caso de que houve uma preparação. Se Foi dá, um planejamento. né? Se dá, Eu planejei a vai minha saída. sustentando os dois, Isso. um pezinho aqui, um pezinho ali, para você sentir. Até para eu sentir todas as etapas, né? Porque assim, nem tudo são flores, Exato. né? Não é só eu fazer arranjo, desenhar casamento. Não é só o amor, né? A paixão Isso. pelo que Então você... tem todos os planos B, C, D. Sim. E eu queria entender mais esse mundo de casamento para saber se valeria a pena, né? Eu deixar algo que já estava meio... E no final das contas você viu que valia. Ai, foi. Fez a transição. E ficou quanto tempo, se ela como decoradora de casamento, exclusivamente? 11 anos. Caramba, foi Assim, muito tempo. 11. E aí eu abri a Garimpe, a empresa de locação, Sim. né? E aí fiquei mais uns 4 anos e veio a pandemia. E aí, era exatamente nesse período que eu queria chegar, porque eu lembro, em 2019, ela fez a decoração das minhas bodas de 10 anos, né? Que Sim. foi uma festa lindíssima, muito significativa para mim. E eu lembro, em uma das visitas técnicas que a gente fez lá no espaço, você comentando um pouco sobre essa questão, poxa, as flores vão... Desidratada. E você joga fora tudo, dá uma pena, essas flores naturais, por que não fazer alguma coisa que você eternize? Eu lembro dessa conversa nossa. E antes disso, em agosto de 2019, eu tinha muita pena, porque teve uma vez que eu fui acompanhar a desmontagem de um casamento. E dava muita pena ver as flores todas indo para um lixo, para um saco de lixo. E a partir daí eu procurei saber como eu poderia dar destino orgânico. E aí montei consegui com uma distribuidora assim de como é? Da planta quando estrume, não. Estrume? Composteiro. Não é isso, que a gente tem apoio da plateia. Faz tempo que eu não conto essa história, esse detalhe faz tempo. E aí foi quando
encontrei ela em aldeia e ela disse que era possível, só tinha que pagar a logística, mas valia a pena. E aí foi quando todos os meus casamentos, eles eram sustentáveis. Eu lembro. E foi a minha equipe toda recolhia as flores e elas transformavam em adubo, biofertilizante. E o ideal é que eu já amava coração e eu amo contar historinhas e eu no final, depois de 6 meses, a noiva ganhava, que é quando virava, né, o adubo, ela ganhava um potinho de vidro com o adubo das flores do casamento dela. Que sensacional. Aí vinha uma escrita assim, bem fofa. Eu precisava E aí, escrever. e depois disso veio o teu casamento, onde eu já estava amando as flores desidratadas também. Não estava em alta aqui, mas era essa minha preocupação Sim, eu sustentável. lembro muito dessa nossa conversa. De... E a Bonjour, ela nasceu exatamente em qual momento dessa trajetória? Você já vinha sentindo tudo isso? Era uma preocupação genuína tua em, poxa, como é que eu posso, o que é que eu posso fazer de diferente com as flores? Quando é que ela surgiu exatamente? Eu, na verdade, já achava que eu estava fazendo. Eu já achava que eu estava fazendo diferente. Mas não era só isso, né? Que Deus tinha preparado para mim, porque é muito bom quando a gente dá a pausa. Eu acredito que toda ideia criativa, toda boa ideia, ela vem de uma pausa. Eu acho que no agito a gente não consegue absorver o que tem preparado para a gente. E a gente age muito impulsivamente. E eu aprendi muito isso, porque querendo ou não, quem decora casamento, quem trabalha com eventos, sabe a correria que é de checklist, de não ter tantas pausas, apesar de sempre valorizar. Tanto que eu só pegava um casamento por final de semana, casamentos minimalistas, porque eu sempre priorizei essa presença na família. Então, pausa já era minha prioridade, apesar de ser, né, espaçadas. Só que veio a pandemia e eu tive uma pausa obrigatória. E foi logo depois também de um movimento, assim, de uma imersão que eu tive cristã e eu nem sabia que a gente tinha que perguntar tudo nos mínimos detalhes para Deus. Então eu já achava que eu era muito, tinha minha parte espiritual muito bem trabalhada, muito bem alinhada. Mas são esses detalhes da vida que dão uma virada de chave e essa foi a minha. Foi em março, foi 15 de março, eu saí flutuando dessa imersão, assim, desse encontro, e 18 de março veio o lockdown. E eu saí bem, feliz, com a pausa e uma paz que ninguém podia abalar. E meu marido, o mundo tá se acabando. E você tá assim? Aí eu disse, tô. Mas vamos lá, eu tenho um casamento daqui a 15 dias. Ele não vai, Célula, tudo tá fechando. Só que casamentos para 20 pessoas ainda estava liberado. E aí foi quando veio a ordem que não podia mesmo. E a noiva não quis desistir. Quando ela desistiu, as flores já estavam compradas. E não dava mais para devolver. E o fornecedor tinha deixado as flores lá em casa. Eu disse, não tem condições de eu ficar com essas flores aqui em casa. Né? Pandemia, eu disse, deixa umas, só para fazer uns arranjinhos, porque eu também dava aula de como fazer arranjos. Sim, também. E eu disse, vai que eu faço umas lives para ensinar o pessoal a fazer arranjo. Então eu disse, deixa aqui, deixa umas aí. Já eu desço para pegar. Peguei as flores. E aí foi quando veio, depois de 20 dias, eu tive que devolver, assim, todos os meus casamentos. Então eu não tinha mais casamento para decorar, porque ninguém sabia o que vinha por vir. Mas essas flores você chegou a desidratar, não? Não, eu usei ela para fazer arranjos. Quando eu vi que eu estava desempregada, não tinha nada, né? Porque eu não decorava, não tinha nem previsão. Eu tive a ideia de fazer na minha varanda umas lives para ensinando a fazer arranjo. Deu errado todos os vídeos deram errado, o áudio, tudo deu errado. E eu fiquei bem triste. Lembro que eu tive que desmontar o arranjo 6 vezes, porque eu só tinha aquelas flores. Por isso que eu estou dizendo assim, foi muita coragem, persistência e ficar atenta aos detalhes. Porque se eu não tivesse na minha pausa, eu não ia estar atenta aos detalhes. Eu já tinha jogado a flor no lixo depois. Então foi quando eu deixei ela decorando a varanda e fui dormir triste, porque nada do que eu tentei tinha dado certo. E no outro dia, fui abençoada com tudo aí. Não, no outro dia não. No outro dia eu fiz um arranjinho com minha filha, porque eu disse, não tinha que fazer muito com criança, bora fazer. A gente, naquela época, estava inventando coisa para distrair. E ela foi dizendo o nome das flores, ela foi fazendo. A gente fez juntas um lindo buquê e deixei no quarto dela. Só que eu amo também detalhes e histórias.
Peguei uma garrafinha de vidro de leite de coco, escrevi o nome Amor, abril 2020. Coloquei um coraçãozinho com os raios, que tem na bolsa até hoje, e deixei no quarto dela. Durante uma semana fui dormir, era o local que eu mais tinha pausa, que era colocando ela para dormir, e eu acompanhei essas flores desidratando. E tinha flores e espécies desse mix que eu nem imaginava que desidratava. Eu só sabia as básicas. E foi quando eu, pro meu marido, eu disse, eu tive uma ideia, vou fazer arranjos para o Dia das Mães. Faço um catálogo, porque nada, tudo tem que ter planejamento, tudo tem que ter historinha para valorizar, porque Sim. senão isso é só uma foto de um arranjo tirando pedido. Então, eu desenhei, Mas isso, resgatei. isso aí já vem também muito a veia da marqueteira, né? É, Da mulher que já entendia a importância da comunicação, porque veja como isso é forte que você falou. Existem várias formas da gente vender a mesma coisa, né? Mas nunca vai ser é, sobre o produto em si, mas como você embala isso, como você conta essa história apresenta. e como você apresenta, né? Então é realmente sobre história. E isso serve para todo mundo, porque absolutamente qualquer produto ou serviço pode ser contado de uma forma mais envolvente. Então Isso. isso aí é E muito eu acho que a bacana. melhor delas é a verdadeira, né? A verdadeira que eu acho que conecta. Eu nem imaginava que ali já estava nascendo um grande negócio. Que, na verdade, eu tinha perguntado, né? Porque quando eu devolvi os casamentos, eu não fiquei desesperada. Isso foi muito, porque como eu estava muito conectada com a vontade de Deus para minha vida, e eu estava numa pausa, eu não queria sair daquela paz. E eu disse, bom, o Senhor sabe de tudo. Eu, por muito, por muito menos, eu poderia ficar muito desesperada numa Sim. situação dessa, mas eu vou escrever uma carta aberta, dizendo tudo que eu gostaria, mas que seja feita à sua vontade. E floricultura não estava nessa carta. E foi quando, com 15 dias veio, com 15 dias não, em poucos dias veio essa ideia e foi muito mais do que eu imaginei. Nessa ideia, Eu eu lembro que você falou quis que dar um você nome. vendeu, você fez Foi, o não, e fora catálogo. isso, meu marido disse, faz logo o PDF e manda, porque o homem é prático, né? Ele queria a rapidez. Eu disse, não, tem que ter uma história, tem que ter um nome. Eu não vou usar Marcela Montenegro Floricultura. Isso eu já uso na decoração. Eu queria um nome. Aí ele, Cela, tu vai perder o time. Aí eu, peraí, que vai vir. Foi quando eu passei pelo quarto da minha filha, por isso que eu digo que Deus já estava traçando tudo muito bem desenhado. Eu amava pintar também. E aí eu amava Paris. Eu desenhei o nome Bonjour, todo de bolinha assim, colorida, no quarto da minha filha. Passando, olhei os detalhes, porque eu estava na pausa, mente tranquila. E foi quando eu disse Bonjour, Bonjour Flores, deu match. Já entrei no registro.br, Já fez porque na hora para eu disse garantir o reserva. nome. Não sei, mas vamos lá. E foi quando eu desenhei, coloquei, peguei, fiz o PDF, transformei em catálogo e E mandei. você mandou para quem? Eu mandei para minha mãe, inicialmente, porque a mãe manda para Sempre a todo primeira mundo, né? Eu cliente, acho que é sempre. a melhor divulgadora, porque ela foi muito mais Claro, rápida do que eu, porque eu exatamente. E aí a mandei, mãe manda para todas as amigas e é, tias e primas. olha que lindo minha filha tá fazendo, se ela tá Exato. fazendo isso e isso. E eu mandei para as minhas amigas e só. E vendeu tudo. E aí fui pro banho. Quando eu saí do, não, antes de entrar no banho, eu tive o meu primeiro pedido. E eu lembro que eu peguei um caderninho e disse a data e botei primeiro pedido. Era uma garrafa ocre e um buquê ocre. Quando eu saí, era tanta mensagem. Por isso que eu tive para mostrar que Deus se amostra assim na vida da gente. E eu já sabia que era um sonho dele para mim, porque não era possível na Ficou pandemia claro. eu receber 200 mensagens em tão pouco tempo, né? Assim, querendo arranjos. E ele, como vinha com a fragrância, porque tudo já foi tudo embaladinho, eu tirei foto na minha varanda, a pessoa conseguia sentir todo o amor e delicadeza que eu coloquei ali através daquela imagem. Sério, sabe o que é bacana também de perceber que, assim, você fala muito dessa questão de Deus foi construindo e tal, mas também tem muita sensibilidade e esse olhar para enxergar o detalhe. Muitas vezes Deus já está falando com a gente há muito tempo, mas é tanto barulho, é tanta, né, É, que a gente não consegue se concentrar. E é nessa pausa, é nesse momento, é nesse olhar sensível que você consegue, de fato, enxergar isso que ele está fazendo, exato. esse caminho que E ele está assim, abrindo. eu sempre valorizei a experiência sensorial, desde, né, sempre dei valor a isso. Eu lembro que no teu casamento, eu utilizei uma fragrância de limão siciliano, Aham. porque o tema foi limão siciliano.
E foi a primeira vez que eu usei essência na mesa de doces e bolo. E a noiva deixou, e depois outras deixaram também. Mas como eu fui uma das convidadas, eu fiquei olhando à distância a reação. Das E foi muito pessoas. legal. Não, O é muito pessoal bacana. está conectado aqui. Fazer E assim, eu vou te falar, isso de contar histórias tá muito no seu DNA. Quem te acompanha sabe, quem segue o seu Instagram sabe, assim, é tudo contado nos mínimos detalhes. A tua marca pessoal é muito presente na tua marca empresarial em relação a tudo, desde a criação do produto, enfim, da narrativa, das histórias por trás, e também no teu digital, no teu conteúdo digital. Você é muito presente no conteúdo digital, né? E o digital é algo que é muito desafiador para muitas mulheres. A gente realmente sabe da importância desse posicionamento digital hoje em dia, qualquer que seja o produto ou serviço, mas você mostra com muita maestria, eu acho, sabe? Como fazer essa integração, como usar a marca pessoal de forma muito assertiva, para, de fato, ser um diferencial na marca empresarial. E eu queria saber de você como que você fez isso, se foi isso foi estratégico, intencional ou foi muito intuitivo? Não, foi totalmente intuitivo. E vendo quanto mais historinhas eram contadas e presença. Tanto que eu não falava na frente das câmeras, né? Você morria de vergonha, gente. Olha aí um Não exemplo falava, maravilhoso não de que é falava. possível. Eu travava, eu olhava Aham. para o nada, era péssima. E foi porque eu tive que fazer, eu É e eu. isso. É quando você entende a importância do que tem que Isso. fazer, né? Porque a gente só se desafia se a gente entende que vai valer a pena. E eu acho que quando você fala de verdade, tudo flui. Porque quando vai decorar texto, e quando dizia assim, ó, tem que falar disso, disso, eu disse, não, não consigo. E assim, no começo eu não tinha condições de contratar nada, né? Eu estava nascendo ali, então o que eu garanti foi ter fotos bonitas e Tá. profissionais, porque isso faz toda a diferença. Você mesmo que postava, você mesmo que Eu tirava foto. teve Natália até, ela amava Bonjour, tudo casou assim. Ela, eu amo a Bonjour, tu queres que eu tire umas fotos e tal? Eu tô precisando. E aí ela veio, tirou umas fotos muito bacanas. E depois, óbvio, que a gente vai olhando o Pinterest e vendo que ângulo fica legal para aquela foto no Sim. pôr do sol. Então, assim, é se planejar mesmo nos posts e ter o lado do stories de ter uma coisa. O pessoal gosta de ver muito. Eu notava que quando eu mostrava o Bastidor. processo, o bastidor, bombava. O pessoal queria mais. Isso é muito bacana, porque tem muita mulher que fala assim: ai, eu não posto. Primeira trava é porque tem vergonha, e a Cela é uma prova de que é possível reverter isso. Segunda coisa, eu não tenho o que mostrar, a minha vida não é interessante, eu não tenho. Cara, mas a nossa vida já é o próprio conteúdo, né? As pessoas querem mesmo ver o que é que acontece por trás do processo daquele produto, do serviço, do atendimento, seja lá qual for. Tem que Então, estar alinhado, né, com o propósito que você vai falar e que você quer exato. transmitir. Então a gente já tem todo o conteúdo que a gente precisa. A gente só precisa planejar e Isso. trazer isso de forma também inteligente, estratégica. No começo, flui muito de forma intuitiva e depois você vai entendendo qual o caminho, o que é que funciona, o que é que não funciona. Você disse que no começo você fazia tudo. Hoje em dia você tem equipe, como é que funciona Tenho. hoje em dia a tua. Na verdade, eu lembro quando eu fui contratar, eh, foi algo foi muito bom ter definido isso no começo. Eu nunca deixei de escrever os conteúdos, mas isso eu estou falando da Bonjour. Por quê? Tá. Para a Potelier, que é a minha outra empresa, ela é mais moderninha, ela é mais descolada e ela meio que já nasceu independente. Uhum. Então, não vai fazer muita diferença eu falar um bonjour, eu falar das flores, da poesia, do significado da letra. Na Bonjour, é muito tudo com processo, sabe? É tudo muito manual, desde o nascimento de um produto. Então, eu ia perder muito tempo contando uma historinha para a pessoa que vai. Então você Então, que eu faço o faz. planejamento, mas as escritas da Bonjour, dos posts, todas sou eu. Você que faz. O inbox, não. O inbox, quando tem uma pergunta direcionada a mim, o pessoal já me direciona e eu respondo. Mas o feed todo sou eu. A gente falou de Potilier agora, eu queria que você falasse bem rapidamente assim do nascimento, porque você falou a Potilier ela meio que nasceu com vida própria. Eu acredito nisso também. Eu vi isso porque é super recente, né, é um super sucesso, mas eu realmente acredito que seja, sei lá, por causa. Eu sempre vou puxar para esse assunto porque eu acredito na força da nossa marca pessoal. Eu acredito
e quando a gente constrói mesmo esse desejo pelo nosso nome, a confiança pelo nosso nome, tudo que a gente faz a partir da gente já nasce com uma força diferente. Então, você já vinha com essa marca pessoal muito bem posicionada, mesmo que você não tivesse tido essa estratégia inicialmente, mas você já vinha trazendo isso. E a Bonjour já era um case, né? Já é um case disso tudo que você ia construindo. Então, quando a Potelier nasce, ela já nasce com muita força, porque ela já está sustentada em cima dos resultados da marca pessoal e da sua primeira marca empresarial. Mas o que eu gosto da Potelier, que eu acho que fica também muito de inspiração para todo mundo que está aqui, é de como ela nasceu, né? Desse seu olhar atento novamente aos detalhes, ao que Deus está mostrando, ao que você sente, o que você ama. Então, resume para a gente como que nasceu a Potelier. Então, a Bonjour, em 2024, eu identifiquei que eu tinha que ir além das flores, né? Muitos clientes chegavam lá na loja dizendo que queriam comprar os objetos decorativos. E foi percebendo isso que eu vi a oportunidade de vender, fazer uma curadoria. Além de fabricar, fazer uma curadoria também de produtos para mesa posta, para decoração, para receber com fofurices da Bonjour, que eu já fazia para eles lá, mas eu não vendia e eles queriam comprar. Então foi identificando essa oportunidade que eu quis fazer uma viagem para Paris e ver, porque eu não queria só, agora a Bonjour ampliou com itens para casa. Eu não queria ser assim. Eu queria que dentro daquele universo tivesse algo fofo, e foi quando eu me apaixonei pelos mercadinhos de rua de Paris, que é uma baguncinha. Você viajou com esse propósito? Com esse propósito, foi. Você queria ampliar, mas eu fui sozinha, 6 noites, e fui me inspirar. Não era marido, filho chamando, porque às vezes a gente não consegue prestar atenção. Mais uma vez pausa, né? Pausa total. Mais uma vez pausa para traçar esse processo. E eu fiz assim, eu escrevi no meu caderno assim, toda decisão que eu vou tomar, sabe? Eu entrego e confio. E eu sei que eu vou me inspirar. Mas quando eu coloco propósito nisso. Então, eu já tinha um propósito de ampliar essa área da Bonjour, mas eu queria de um determinado formato. E foi quando veio Paris, foi logo depois do Dia das Mães, falei com meu marido e viajei 6 noites, o limite para ter saudade, né, de filho, e eu caminhei nas ruas como se fosse a primeira vez de estar indo lá, porque entrei em mercadinhos, entrei em lojas de casa, entrei em tudo para ver como era a vibe, porque eu já amava essa vibe, tudo descombinando. E essa baguncinha charmosinha, antiguinha, vintage. E eu queria trazer isso para cá. Aí foi nessa viagem, quando eu pisei no aeroporto, que aparece assim, cerâmica e café. Eu fui com o olhar, e aí veio outro. E foi nessa pausa que eu vivenciei uma tarde maravilhosa, pintando cerâmica. Nunca tinha pintado cerâmica. E foi ótimo nunca ter pintado cerâmica mesmo. Porque eu pinto porcelana, pinto madeira, pinto folha, pinto papel, tudo. Mas a cerâmica crua eu nunca nem tinha pintado. E aí você viveu essa experiência Vivi uma experiência maravilhosa. Já achava que o negócio era meu. É muito legal isso. Eu disse, poxa, vem de uma experiência própria, e aí você ter essa possível, sensibilidade de virar isso negócio. Aqui, veja, tá quase perfeito, porque não tem a música, porque eu já estava exigente, né? Aqui podia ter uma música, podia ter um cheirinho, mas tá maravilhoso, e eu tô em Paris. E quanto tempo depois da tua viagem para cá, você abriu a Potelier? Eu escrevi esse projeto, e aí veio o Natal da Bonjour, né? Veio o lançamento da casa, coisas de casa, né? O mercadinho, Bonjour Marché, que eu dei esse nome, é logo assim que entra na Bonjour, tem tudo para decorar e receber. E foi depois desse lançamento, e veio o Natal da Bonjour, que eu descansei. Aí mais uma Foi vez, janeiro. Em outra pausa. Foi, em outra pausa. A Potelier nasce. Veio a Potelier, aí eu vi o ponto, tudo, e ela, assim, foi um ato de, né, de ver que era possível, porque eu vivenciei, mas eu não entendia nada de forno de cerâmica, de tinta de cerâmica. E assim, eu queria usar muito essas tintas que eu vi lá. E eu fiz até uma consultoria com Teresa Goulart para pintar umas coisas e colocar até no forno dela, para eu poder entender como era esse processo de pincelada, de esmaltação. Mas quando eu fiz essa consultoria, eu já tinha o espaço alugado. Já estava tudo certo. Na verdade, Já você tinha foi comprado atrás o da forno. parte técnica, já sabendo que o negócio era seu. Sara, deixa eu te perguntar uma coisa. Talvez seja uma das perguntas mais difíceis que eu vou te fazer.
porque eu falo muito sobre relacionamento, eu acredito muito em conexão, não só a nossa conexão com Deus, mas a conexão entre pessoas realmente. Eu acredito que muito do que a gente faz como resultado vem porque a gente cruzou com pessoas, porque a gente se permitiu, né, ser acessado e acessou outras pessoas. Nesse processo todo da Bonjour e Potelier, que são as empresas que você hoje trabalha, teve alguém que você conseguiria me dizer assim, essa pessoa foi muito importante? Eu sei que você poderia falar várias, mas uma que foi ali a virada de chave, ou uma que foi, poxa, se essa pessoa não tivesse aparecido, se eu não tivesse conhecido ela, talvez eu não tivesse conseguido abrir a Bonjour, talvez eu não tivesse conseguido executar o projeto da Potelier. Tem alguém que de fato foi essencial nesse processo? Foi. Assim, toda vez eu vou para esse lado, porque são as minhas respostas, sempre vêm dele. Então, em primeiro lugar, sempre vai estar, né, Deus. E o meu marido, que ele sempre escuta em primeira mão os meus Todas as sonhos. ideias. E ver o olho dele brilhar e acreditar que é possível, foi muito essencial para que eu desse passos mais longos e ter a Mais segurança de ter seguros. uma pessoa lhe apoiando. Não estou falando só financeiramente, né? Porque a Bonjour nasceu realmente do nada, mas o apoio moral, assim, o apoio Talvez de. para a mulher seja o mais importante seja isso, o suporte realmente emocional, né? Muito mais do que qualquer outro. Eu acho, porque assim, essa parceria, né? Porque eu nunca imaginei ter lojas, eu nunca imaginei, na verdade, ter negócios Ter assim, que tem a empresa. parte administrativa, né? Que tem hora que eu digo, eu queria fazer só isso, não queria essa parte, não. Mas que a gente tem hora que chora, se descabela, porque não quer mexer nisso, mas a gente vai, pede ajuda, né? Hoje em dia eu tenho consultoria financeira, porque é algo que eu não quero ter que dar contas também assim. E então, Você falou, inclusive, desse ponto, falando de relacionamento e dessa questão financeira, hoje a gente está sendo patrocinado nesse episódio pela Sicredi, que é uma super parceira, a Sicredi Recife, que tem toda essa parte, né, uma cooperativa financeira, e que fundamenta e trabalha, a essência dela é o relacionamento, né? Eu, hoje em dia, sou associada, hoje em dia sou embaixadora Sicredi, e falo com muito orgulho desse relacionamento, de como eles prezam isso, porque o relacionamento, e por isso que eu te fiz essa pergunta, quem foi a pessoa importante nesse processo? Às vezes a pessoa importante nesse processo não vai estar em casa, né? Às vezes nem sempre a gente tem esse apoio em casa, nem sempre a gente tem um relacionamento próximo que vai te apoiar. E às vezes você encontrar como, por exemplo, eu posso falar com muita propriedade hoje, uma empresa, uma cooperativa financeira que traz isso como essência, esse relacionamento, esse suporte, esse apoio, essa humanização, isso é muito forte. Então, estou muito feliz de ter eles aqui e falar sobre eles, falando sobre isso, sobre relacionamento, né? Como você falou, e desse apoio, que muitas vezes não é só financeiro. A gente quer uma segurança, a exato. gente quer um direcionamento, a gente quer uma direção. E às vezes a gente não vai ter isso em casa, mas vai ter uma cooperativa financeira, por exemplo, como a Sicredi. Sara, deixa eu te perguntar outra coisa, que para mim também é muito importante. Tem alguma coisa dos teus bastidores que ninguém sabe, mas que você acha que deveria saber, assim, do teu negócio? Porque quando a gente olha na internet, é tudo tão lindo, é tudo tão próspero, que você imagina que é muito fácil. E a grande dificuldade do digital é exatamente essa, né? A comparação. De, poxa, por que para mim está sendo difícil? Porque para mim está dando errado? Aí você olha na internet, tá a Cela lá, linda, na Bonjour, fazendo, acontecendo, a Potilier ampliando com 4 meses, já ampliou o espaço. Você fala, caramba, parece que é só comigo. O que é que já aconteceu no teu negócio que foi difícil, assim, que foi desafiador, que você não contou, mas que você acha que seria importante as pessoas saberem? O que me deu dor de cabeça foi sistema. É porque a artista odeia números, Mas é né? A gente engraçado, não porque gosta eu de até número. gosto de planilhas e tudo, mas deixa eu te falar. É importante dizer isso porque não desista, né? Porque eu digo que eu não desisti, porque eu amo o meu negócio e eu não queria, mas assim, eu tô falando de floricultura, tá? Tá, pode falar, Em pode relação falar. à floricultura, é,
flores, para você estocar flor, como é que eu ia contar aquilo? Eu tô dizendo assim, a única coisa que me deu dor de cabeça. Então, o que eu disse, eu não sei. E eu queria fazer tudo assim. Tudo muito calculado, tudo muito certinho. Até que eu liguei para uma floricultura, que eu acho o máximo em São Paulo, e eu liguei para pedir ajuda. Porque eu disse, ó, aqui eu não conheço nenhuma floricultura que eu possa pedir ajuda. E Então, às vezes a floricultura da tua região talvez não te desse essa não queira ajuda, dar, né? porque ela poderia pensar, poxa, querendo ou não é concorrente, está aqui do meu lado, então E estratégia importantíssima. Vai pedir ajuda, pede ajuda eu pedi para uma fora, empresa fora. sabe? E eu pedi uma fora, uma já grande, sabe? Uma, né, que já tivesse mais E eles tempo. compartilharam. Ela disse, eu não conto. Aí eu, como é? Arrasada. Eu aqui achando que a gente ia ter uma resposta. Claro, tá aqui. Eu disse, o nosso não sistema. conta flor. Aí ela... Isso ela não conta a flor. ela não conta. Eu entendi que ela não ia te contar o sistema. Vocês também entenderam isso, né? Mais ou menos. Não, ela disse que não conta, assim, ela, olha, vai na tua alegria, vai comprando e vendendo os teus maços, porque é impossível, amiga. E se você souber, você volta para me dizer. E tu conseguiu? Não, isso foi maravilhoso, isso me libertou. Eu tava um ano sofrendo, tentando, porque contador é assim, né? Gente, isso é muito sensacional, porque preste atenção, aí é um caso diferente. Você estava olhando para uma empresa grande já do teu mercado, achando que ela estava com tudo redondo, lindo, maravilhoso. E eu disse, eu ia pedir uma consultoria a ela, porque eu não ia ligar, tu pode me dizer isso? Não. Eu disse, eu queria uma consultoria, uma informação, porque eu precisava. E ela disse, não, me diga, você está precisando saber o quê? Aí eu falei, ela, na hora, prontamente. Então, veja, uma pessoa que já estava antes no mercado, ela disse, olha, floricultura não funciona assim como você está pensando. Porque, né, eu vim de empresas que tudo era... E não é dizendo que as coisas não vão ser calculadas, nem... É na louca, não. É porque a gente calcula de outra forma. E foi bom eu ter feito essa ligação, senão eu ia estar presa a algo que não era o meu negócio, né? O meu foco. Muito legal. E que bom que isso me libertou, porque hoje em dia é em cima daquela compra, né? E depois gera. Mas eu estava com a cabeça fechada. 2 grandes ensinamentos, Célia. O primeiro de que a gente precisa sim pedir ajuda, que nem tudo a gente precisa ou vai descobrir sozinha. Não vai. Muitas vezes a gente não vai, a gente precisa. Aí vai a questão do relacionamento. E eu acho que eu acho assim, pedir ajuda no que realmente está lhe incomodando. Porque às vezes tem coisas que a pessoa... Onde é que tu compra essa embalagem? Onde é que tu compra isso? Onde é que tu compra aquilo? E às vezes não é ajuda. Não é ajuda. Aí parte para um isso outro não é lado ajuda. também. Então tem acho que é muito importante a gente ter bom senso, que você né? Não vai abrir. De você pedir, né? Claro. E é isso. Que coisa boa. E aí, no final das contas, eu já estava achando que ia ter um plot twist aí, que você tinha achado o sistema que você ia vender para ela, mas não, você também não conta e tá tudo certo e o negócio funciona dessa forma. E eu aprendi a ser feliz, comprando minhas flores, fazendo... Aí eu comecei eu falei pro contador, ó, é assim, eu vou fazer certo, mas é assim, ó, eu compro essas flores, isso vai gerar tantos buquês, e aí eu vou vender. Aí ele, tá bom, então. Aí eu dei o trabalho para ele fazer. Ele me deu o trabalho. Ele me deu o trabalho para eu contar os buquês, os maços e os ramos e o ateliê. Coitada das floristas, ela não ia querer trabalhar para mim quando eu mandasse ela contabilizar. Quem quiser perguntar, levanta a mão durante a entrevista que elas. Obrigada, senhora. Vamos lá. Que interessante. Célia, você pretende abrir franquia? Como é que você pensa nessa expansão? Não. É algo que, desde que eu comecei, o pessoal já perguntava essa questão da franquia. Até porque é tudo muito fofinho, organizadinho. Você tem quantas unidades hoje? Hoje, próprias... Então, eu ia chegar nisso. A Bonjour nasceu na Bonjour Jaqueira e online. Ela nasceu no online. E uma amiga se apaixonou pela Bonjour e queria levar para a Zona Sul. Só que não dá para ir no sistema franquia, porque eu tenho que fazer parte do processo, que tem muita coisa manual e tal. E eu não queria aquela relação franqueado. Eu queria, tipo, como eu participo de todo o processo criativo, eu ia ter outra demanda, sabe? E é como eu te disse, a Bonjour nasceu para ser uma pausa na minha vida e um propósito. E todos os produtos eu acredito que eles nascem porque eu tô nessa vibe e procuro estar nessa vibe. Não sempre, mas com certeza quando nasce algum é porque eu tô tranquila. E eu sei, eu já trabalhei também nessa área e eu queria menos essa demanda.
Aí é por isso só. Aí, Aí uma você abriu em sociedade. as de Boa Viagem, tipo, também se não fosse ela, acho que eu não iria para a Zona Sul, porque como eu te disse, eu queria ser muito presente e aqui na minha casa, na minha rotina. E tanto que a Potilier só abriu aqui e vai ficar aqui, na Zona Norte. Mas a Bonjour, como ela é da Zona Sul, ela gosta muito de shoppings, né, Manu? Ela abraçou a Bonjour lá, e por isso que, tipo, eu agradeço a ela por estar em Boa Viagem. Porque... E isso também é muito bacana da gente falar, até como mensagem final, assim, porque a gente sempre pensa que existe somente uma forma de expandir, né, que é essa questão da franquia. E você encontrar pessoas que têm os mesmos valores, que têm os mesmos objetivos, os mesmos sonhos, que compartilha, né, dessas coisas com você, é uma forma de você expandir também. Então, você abre, você consegue estar em outros lugares que sozinha você não conseguiria, mas com a sociedade, não necessariamente a franquia. Então, existem várias formas, na verdade, da gente expandir os nossos negócios. Para garantir a qualidade, né? Principalmente, né? Para poder levar, né? Apesar de, tipo, que todos os produtos hoje em dia, muitos deles eu consigo já fazer uma vez e a gente replica no forno, na madeira, mas tem os personalizados, que todos são feitos por mim. É muito incrível, Cela. Para a gente terminar, precisa ser bem rápida. Por quem você faz o que você faz, Cela? Porque eu costumo dizer que existem 3 perguntas, inclusive tem um livro que fala sobre isso, né? Começa pelo porquê, que a gente tem que entender o que a gente faz, como a gente faz e por que a gente faz. Esse porquê, normalmente, eu troco pelo por quem. Porque eu acho que se a gente não tem clareza de por quem a gente faz, a gente não aguenta o processo, né? O negócio é difícil, empreender é difícil, são tantos desafios. E a gente entender isso, e esse porquê não necessariamente, às vezes, é o mais óbvio, o filho, né? A gente tem vários porquês, mas para terminar, quem seria esse porquê? Ai, lá vem tudo de novo, mas eu vou falar o que me move. Deus deixou muito claro por que eu criei a Bonjour. Porque é nesse movimento que a Bonjour me traz e deixa muito claro o como conecta vidas, o quanto sensibiliza pessoas. E desde que a Bonjour começou, o amor que eu transbordo, o dom que ele me deu de produzir cada produto, cada arranjo. Assim que eu comecei, eu recebi uma palavra de que, tipo, todas as pessoas que entrassem na minha loja, elas iam poder sentir o amor dele através de cada produto. E é isso que eu venho vivendo. Eu venho flutuando em cada mensagem, em cada relato. E eu acredito que a Bonjour é o que é, porque eu consigo realmente transmitir essa verdade. Coisa linda. Gente, a gente está terminando, Cela, terminando o primeiro episódio dessa primeira temporada. É difícil manter pouco tempo vai ser um grande desafio, inclusive, do W Podcast, eu como host, porque eu ficaria aqui horas conversando com você, Cela, é uma história muito inspiradora. Parabéns, de verdade. Um prazer, assim, começar esse projeto contigo. Sucesso, todo o sucesso do mundo. E você que está assistindo a gente aqui, você que ficou até o final. Muito obrigada pela sua companhia no W Podcast. Não esquece aqueles pedidos básicos de todo mundo que tem canal no YouTube, de curtir, de comentar, de compartilhar o episódio. Isso vai ser muito importante para que mais pessoas conheçam o podcast e assim a gente consiga trazer cada vez mais histórias de mulheres inspiradoras, negócios realmente que transformam não só a própria mulher, como todo mundo ao seu redor. Obrigada, foi um prazer, sucesso. gente. Obrigada.